Oi, gente, beleza? Bom, voltando aqui com o nosso curso de Toon, eu vou passar para vocês agora alguns conceitos referentes ao início da animação e algumas ferramentinhas que são legais para a gente poder ver a animação ocorrendo. Como eu disse, aqui ficam os elementos que são referentes à timeline. Aqui a gente tem as layers, e aqui vocês estão vendo um desenho de um bracinho. E o que eu vou explicar para vocês hoje? A respeito dos tipos de layers que a gente tem aqui no Toon e também de uma ferramenta muito legal que existe também no Flash, mas que no Toon ela é meio que fundamental para fazer qualquer animação, que é a Onion Skin. A Onion Skin ela é possível de ser ativada só clicando nesse ícone aqui, ó. E o que ela faz? Eu vou ativar ela para todas as layers. Aqui são todas as minhas layers, tá? E o que ela vai fazer, ó? Preste atenção. Conforme for passando minha animação, ela vai me mostrar os caminhos que essa imagem animada está fazendo. Como assim? Ué, vou tirar aqui das outras layers, ó. É que são os pedacinhos do braço. Por exemplo, quando eu movimento esse braço para cá, esse daqui é o movimento que ele vai fazer. E é isso aqui o que eu quero. Que eu quero ver qual é o movimento que ele está fazendo para de repente, se eu tiver que corrigir essa animação depois e tudo mais, eu saber, ele está começando aqui e terminando aqui. O Toon é legal porque os movimentos anteriores, aquele da layer em que você tá, né, daquele frame que você tá, ele fica em vermelho e os movimentos que virão, os posteriores, ficam em verde claro. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com o Toon, quero confirmar se eu estou fazendo a movimentação correta. Ativa o Onion Skin e vocês vão ver que dá para ver a movimentação que foi feita pelo elemento que você está movimentando na tela. Aqui a gente tem a timeline, como eu disse já. A gente pode tirar a visibilidade das layers aqui, ó, nessa partezinha das layers. A gente pode... Aqui você tira a visibilidade nesse olhinho, ó. Eu posso tirar a visibilidade de uma só ou de mais layers. Aqui eu consigo também tirar de duas ou mais. Aqui eu adiciono ou removo layers. Aqui eu adiciono layers de desenho, que vocês vão ver mais pra frente, que no Toon a gente tem layers específicas só para desenhar e a gente tem layers específicas para animação, que são as chamadas Peg Layers e as Drawing Layers. A Peg Layer são as layers, como eu disse, de animação, e aqui a gente consegue adicionar elas. Aqui a gente consegue travar uma layer ou não, para que ela não seja editada. Dando 2 cliques, a gente consegue trocar o nome da layer. E depois eu vou ensinar para vocês como organizar essas layers quando vocês tiverem vários elementos na tela. Porque vai ser necessário, já que o Toon ele trabalha muito mais com nomes e, na verdade, nomenclaturas e ordens do que com o símbolo em si. Então, vocês vão ver que é importante sempre fazer certinho esses nomes de layers. As Peg Layers, como eu disse, elas servem para animação e mais do que isso. Quando a gente tem alguns desenhos em pedaços, vocês vão ver que para início esse é o melhor jeito para a gente desenhar para animar, elas vão fazer essas conexões entre os pedaços. Então isso vai ser muito interessante também. Eu vou ensinar agora para vocês alguns atalhos que vão ajudar vocês bastante, principalmente no começo, para quem não está muito familiarizado ainda com o software. Bom, como eu já disse na aula anterior, a gente vai deixar os mesmos atalhos do Flash e os atalhos que mais vocês vão usar por enquanto. Para adicionar um novo frame, quando vocês estiverem aqui na timeline, basta que você selecione uma quantidade de tempo aqui, né, de quadros e pressione F5. Isso faz com que aumente a quantidade de frames. Ó, vou pressionar F5 aqui e ele vai aumentando a quantidade de frames da minha animação. Para colocar keyframe, que são esses quadradinhos aqui, ó, a gente vai usar o F6. Mais pra frente vocês vão ver para que eles servem, vocês vão ver que tem diferença entre o keyframe, motion keyframe, stop motion keyframe. Aqui no Toon tem vários tipos de coisa para a gente poder usar para deixar ele melhor para o nosso trabalho. Ctrl G, quando vocês quiserem fazer algum grupo, selecionar tudo, pressiono Ctrl G, ele vira uma coisa só, tá vendo? Ctrl Z sempre para desfazer alguma coisa, sempre Ctrl Z, não tem outro atalho, não é que nem no Photoshop, por exemplo, que depois do primeiro é Ctrl Alt Z, não, é Ctrl Z. E deixa eu ver se tem mais algum. Alt Ctrl, vocês vão rotacionar desenhos, ó. Alt Ctrl permite que eu tenha
rotação. Isso vai ser muito bom quando a gente estiver usando para fazer cenário, porque o Toon Boom, vocês vão ver que ele tem umas técnicas para animação de cenário específicas, em que você consegue dar efeitos de paralaxe. E esse efeito de paralaxe é o quê? É aquela impressão que dá que o cenário 2D é meio 3D. E com essa ferramenta de rotação, vocês vão conseguir, inclusive, deixar esse cenário bem ajustado para melhorar esse efeito. Bom, quando vocês estiverem com essa área de trabalho já mais ou menos da forma como vocês querem, incluindo aqueles painéis que eu falei para vocês, dá para depois salvar e deixar essa área de trabalho como sendo a sua sempre. Então, se acontecer alguma coisa com o software, você consegue retornar a sua área de trabalho como você sempre gostou de usar. Isso eu vou explicar para vocês na próxima aula. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam nessa primeira aula é o Onion Skin, que vai permitir que vocês façam essa movimentação. Aqui do lado a gente tem as barrinhas de ferramentas, como eu disse, essa é a barra principal. Aqui a gente tem algumas ferramentas de contorno, de seleção. A gente tem o brush para desenhar, tem lápis, ferramenta de texto, borracha. Aqui a gente tem os baldinhos de tinta, ó. A gente tem aqui alguns shapes básicos, bem parecidos com o Illustrator, inclusive. A gente tem aqui alguns elementos tipo o dropper, que é aquele conta-gotas, que vai ajudar a gente na hora das swatches. Tem aqui o Morphing, que eu vou explicar para vocês mais pra frente. Esse aqui já é a parte mais de animação. O Animate, o Transform. Essa ferramenta aqui é Inverse Kinematics, que vocês vão ver que é a melhor ferramenta que eles podiam ter inventado para ajudar a gente a animar. Aqui a gente tem, como eu disse, as ferramentas de layers, que eu já tinha dito antes. Inclusive as ferramentas de importação de desenhos, que a gente vai poder usar depois. Eu vou explicar também certinho para importar, inclusive, desenhos escaneados para fazer aqui no Toon Boom. Bom, essa aula era isso que eu queria mostrar. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a personalizar a área de trabalho do Toon Boom. E a gente se vê lá.